Oi, amiga! Estamos começando a segunda parte desse estudo que fala sobre o descanso que o Senhor deseja para nós. Deus faz questão desse descanso? O que receberá quem obedecer esse mandamento? A gente vai falar um pouquinho sobre essas duas perguntas, mas antes nós vamos orar e falar com o nosso Deus. Pai amado, em nome de Jesus nós oramos nos méritos desse nosso Salvador e pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente, Deus, que o Senhor faça-nos compreender a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amiga, eu comecei iniciando a primeira parte, falando sobre o Salmo 119. Ele é o maior capítulo da Bíblia. E ele todo fala sobre a lei de Deus. O sábado, ele é o quarto mandamento da lei de Deus. Eu vou ler agora 3 versos desse Salmo 119, verso 9, 10 e 11, e diz assim: De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a sua palavra? De todo o coração te busquei. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guarda a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Você já deve ter ouvido esses versos. Eles são versos maravilhosos, né? Diz que como nós, sendo jovens, podemos manter puro o nosso coração, fala que é observando os mandamentos do Senhor. E como que eu faço para não pecar contra o Senhor? Contra ti, ó Deus, diz aqui. Da mesma forma, guardando no meu coração a tua palavra. Então, nós vemos que é muito importante essa lei do Senhor. Aí a gente se pergunta, qual é a lei do Senhor? Qual que é a lei de Deus? A lei de Deus, ela na verdade, é os 10 mandamentos do Senhor. Algumas leis, elas foram abolidas quando Cristo morreu. Que é, por exemplo, quando uma pessoa pecava, ela precisava levar um cordeiro, ela precisava confessar o seu pecado, e o seu pecado ele passava para o cordeiro, que em contrapartida o sacerdote aspergia esse sangue sobre o santuário. O santuário era um local. E então, uma vez no ano, aquele santuário ele era limpo por meio de um ritual que simbolizava que um dia Cristo viria como um cordeiro para substituir-nos. Cristo viria para morrer em nosso lugar. Então, essa lei cerimonial, ela apontava para Cristo. Quando Cristo veio, essa lei não fazia mais sentido. Então, esta lei e algumas que se tratavam também de apontar para Cristo foi abolida. No entanto, a lei de Deus dos 10 mandamentos, ela não foi abolida por quê? Porque ela é a lei do amor. Então, quando um jovem perguntou para Jesus o que ele devia fazer para ser salvo, Jesus falou assim: ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e ao seu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus falou para ele que ele deveria seguir a lei do amor. Ou seja, a lei do amor ela estaria sempre vigente. Por que os 10 mandamentos é a lei do amor? Nós vamos ver agora. Em Êxodo 20, nós temos 4 mandamentos que se forem guardados, cumpridos, observados, como quiser, eles vão fazer com que a pessoa ame a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Os próximos 6 mandamentos, se observados, cumpridos, eles só um pouquinho. Se esses próximos 6 mandamentos forem observados e cumpridos, eles vão a pessoa vai amar o próximo como a si mesma. Então, por isso que a lei de Deus está dividida em lei do amor a Deus e a lei ao amor ao próximo.
Quais são os 4 primeiros mandamentos que nos ajudam a amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e entendimento? Diz assim: não ter outro Deus diante dele. Você considerar que ele é único, que não há outro, não existe em todo o universo. Qual que é o segundo mandamento? Não faça para você imagem de escultura de nenhuma espécie. Nada, nenhuma. Esse é o segundo mandamento. Porque se você tiver um outro modelo, uma outra imagem, você vai ter os seus olhos desviados daquele que é invisível, mas é real. Certo? Vou falar de forma bem resumida. E depois, se você tiver alguma dúvida, a gente conversa. Tá bom? Qual que é o terceiro? Não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Deus tem como nome Jeová, também é chamado de Adonai, de outros nomes. O pessoal, né, os judeus, eles tinham muito medo de descumprir esse mandamento, então a maior parte do tempo eles chamavam a Deus de Adonai. Mas a Bíblia revela que o nome de Deus é Jeová, certo? Então, a gente não pode usar o nome de Deus em piadas, a gente não pode ser conivente com as piadas que muita gente que não serve a Deus de verdade costuma fazer. A gente também não pode dizer que é de Deus e levar o nome de Deus e acabar colocando esse nome em vão, porque você diz que é dele, mas não age como filha, ou não como filho, no caso, citando outra pessoa. Então, se a pessoa ela diz ser de Deus e ela não tem um comportamento como de filho, de filha, ela acaba também colocando o nome dele em vão, porque ela está passando uma imagem diferente de Deus e ela não está amando a ele como deveria. Ela está desonrando, na verdade. E o quarto mandamento é o sábado, que fala assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Por quê? Porque quando você obedece esse mandamento, você está mais próximo de Deus, você santifica a sua vida. Então você está abrindo mão de qualquer outra coisa da tua vida. Você fala assim: estudo não é tão importante, trabalho não é tão importante, e pensamentos em política, pensamento em futebol, pensamento em qualquer outra coisa, novelas, filmes, séries, nada disso é mais importante que o Senhor Deus. Por isso esse dia é só pro Senhor. Então você mostra que tá amando Deus, entende? Por isso que os 4 primeiros mandamentos, se observados certinho, com a ajuda do Espírito Santo somente, sem ele é impossível. Você vai amar a Deus de todo o teu coração, alma e entendimento. E como amar o próximo como a si mesmo? Começa aqui os próximos versos. Quem que é o nosso próximo mais próximo? Já começa por aí, os nossos pais. Nós honrarmos os nossos pais. E daí fala para não matar. Se você ama como a si mesmo, você não vai matar. E se você ama como alguém como a si mesmo, você não vai cometer adultério com alguém, roubar o marido de outra pessoa, o amor de outra pessoa. Você não gostaria que fizessem isso com você. Não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Você vai dizer que o teu próximo fez algo que ele não fez. Não fazendo isso, você está amando o seu próximo como a si mesmo. E por último, não cobiçar nada do que é do seu próximo. O que é dele, o que é teu é teu. Então, assim, fica muito claro e de muito fácil compreensão de como, se nós observarmos isso daqui com todo o nosso coração, sinceridade, nós estaremos amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Viu como ficou fácil de compreender por que Deus espera que a gente separe um dia só para Ele? E aí, agora eu vou ler uma parte da Bíblia que fala assim, ó. Uma parte que fala assim: se vigiarem os seus pés para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem ao sábado de meu prazer e santo dia do Senhor digno de honra, o que vai acontecer?
Se guardarem o sábado não seguindo seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria, e eu os farei cavalgar sobre os altos da terra, e os sustentarei com a herança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor o disse. Muitas vezes você pode se perguntar: Senhor, eu gostaria muito que o Senhor sempre fosse a minha fonte de alegria. E aqui o Senhor está dizendo o que você precisa fazer para que o Senhor seja sempre a sua fonte de alegria. Você pode ler aí na sua Bíblia, está em Isaías 58, versículo 13 e versículo 14. Você pode grifar e pedir para o Senhor te revelar essas verdades. Tem uma parte da Bíblia também que convém a gente falar nessa parte, para você ver como Deus ele prova se nós somos fiéis aos seus mandamentos. E está em Êxodo 16, versículo do 3 ao 6. Isso, vai gravar. O Senhor tirou o povo de Israel do Egito e eles começaram a reclamar pela falta de alimento. Então, eles começaram a murmurar, sabe? Ah, quem nos dera nós ainda estarmos no Egito, coisas assim. Não era assim, ai Senhor, dá-nos pão, dá-nos alimento. Não. Eles falavam, quem nos dera, a gente ainda tá lá. Eles queriam estar lá, um absurdo. Então, a gente lê só, esse é o contexto, né? Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade, pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda essa multidão. Ingratos, né? E então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o cairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Então, tem uma chave aqui. Diz assim: eu os porei à prova para ver se eles andam na minha lei ou não, para ver se eles realmente me obedecem. Continuando, eu tive um probleminha ali no vídeo, que acabou o espaço do meu celular, você sabe bem o que é isso, né? Enfim. Mas como eu estava falando, Deus colocou seu povo à prova para ver quem ia obedecer ou quem não ia obedecer, quem não ia ser fiel. E o que aconteceu? O povo realmente, muita gente saiu no sábado para colher e Deus se entristeceu muito. E aqueles que colheram na sexta-feira não estragou a porção do sábado e eles comeram normalmente. Então, para você ver assim como Deus ele se importava com que a sua lei fosse obedecida, né? Como ele deseja que seja obedecida. Na verdade, sempre, desde o início, quem coloca o homem contra a lei de Deus é Satanás, né, e os seus anjos. Lá no céu já iniciou essa rebelião e aqui na terra ele instigou Adão e Eva, né, para desobedecerem a lei de Deus. E até hoje a gente vê que a maior parte da humanidade ela não obedece à lei de Deus. Muitas delas por ignorância, por não saber, porque os seus líderes acabam ensinando de outras formas e elas acabam não indo consultar para ver se é certo ou errado, e outros porque acham melhor seguir do jeito que acha, talvez acha que não tem mais necessidade. Mas na terceira parte do nosso estudo, a gente vai verificar que o próprio Jesus ele guardou o mandamento. E como ele é o criador de todas as coisas, a gente sabe porque em Filipenses, em Colossenses fala que sem ele, que ele criou todas as coisas, né? Ele estava no princípio, e em João 1 também fala, né? Todas as coisas foram criadas por Jesus. Então, ele fala que ele não veio abolir a lei moral de Deus, essa lei do amor. Ele veio cumprir essa lei. E mesmo a lei do cordeirinho lá, ele veio cumprir aquela lei, ele não veio abolir, ele veio cumprir, ele veio para
que tudo aquilo se tivesse sentido, né? Então a gente vai ver que muitas pessoas usam como desculpa dizendo que Deus aboliu a lei, só que o próprio Cristo falou que ele é o Senhor do sábado. Então, para essa parte nós ficamos por aqui. E se tiver alguma dúvida, você me pergunta e até a próxima parte.